Pronto. Ok, pessoal, aula número 4, módulo 1. Hoje vamos fazer, agora começa a Teodiceia, que é essa matéria de hoje. Vamos ter a aula 4, 5 e 6. Agora é a aula 4 do módulo 1, disciplina 1. Eu já vou colocar aqui no ar a apostila pessoal de casa, a gente já entrar aqui na matéria. A gente está estudando teologia e as facetas dela, né? Porque o termo teologia em si, ele é muito vago. Teologia. Então, a gente começou a ver que não é bem assim. Desde aquela primeira aula que eu dei para vocês da apresentação, como a última também, e o campo é enorme. E tem gente que entra que se perde. Que tem muita coisa, muita coisa. Para ajudar, a linha de pensamento alemão do século XIX criou a teologia liberal, né? Isso trouxe muitas consequências. Quando você começa a equiparar a filosofia à teologia, você começa a colocar dúvida sobre ela. Qual que é o ponto aqui? É que a teologia, ela tem pontos que são de fé, que você não tem explicação para a filosofia. Que nem uma vez, obrigado, Cassiano, uma vez um cara duvidou numa praça, eu lembro que eu tinha uns 16 anos, aquela foi uma tirada, assim, que até hoje não me esqueço. O cara estava pregando, né, que Jesus transforma água em vinho e tal, e um cara gritou, eu não creio nesse negócio não, transformar água em vinho. Aí um outro falou assim, então eu posso falar, eu era bêbado, eu batia na esposa, chutava meus filhos, na minha casa não transformou água em vinho. Ele transformou cachaça em comida, em trabalho, em honra, em moral. Ele transformou cachaça em responsabilidade. Ele pegou minha cachaça, transformou o nome de bem. É isso aí. Então, olha, foi a praça aplaudiu. Como é que explica na filosofia isso? Inclusive por vias de medicina também. Eu estava numa aula lá em Washington, quando eu fiz psicologia social, e a professora estava falando que a psicologia é uma ferramenta, e realmente é uma ferramenta que ajuda as pessoas, né, se reencontrarem, criar opções, e tudo é verdade. E a psicologia é muito útil. Bom, o pastor Gil é meu psicólogo, né? Quer ver que ele me entende. Mas aí ela falou uma coisa que aí ela cometeu um gafe. Ela falou assim, nos meios evangélicos, no meio do mundo gospel, já lá atrás eu fiquei, né, já mexeu com a gente. Tem uma anomalia, ela falou, há uma anomalia que a pessoa chega bêbado no sábado, vai na frente num chamado que eles fazem, olha para a pessoa, e essa pessoa já vem boa na escola dominical, já, né? Isso é uma anomalia, é uma coisa muito rápida, a psicologia é uma ferramenta gradativa. E essa anomalia, eu falei, professor, excuse me, isso não é anomalia, não. Isso chama-se poder de Deus. Ah, mas então não tem explicação, professor. É poder de Deus, é só isso aí. Não tem como explicar, é poder de Deus. E só sabe quem encontra, professora. Então, a gente vai tentar pegar uma régua finita para medir uma régua infinita, uma medida infinita, não tem jeito. Então, teologia é isso aí. É um campo que a gente vai tentar olhar o máximo que pode, mas haverá um momento que só pela fé. E tem um termo aqui na apostila, aí agora na lição 4, que é a teodiceia. A teodiceia é a justiça, isso pode cair em prova, tá? Teodiceia. Implicitamente, por carregar a pessoa de Deus em sua proposta de ensino, a justiça está prevista e inseparável dos atos de Deus. Foi nessa premissa que a teologia abriu um caminho que Leibniz é um pensador do século XVIII, chama de teodiceia. Por vezes o termo teodiceia é usado próximo do sinônimo de teologia natural. A terminologia apareceu sob a pena de Leibniz, no século XVIII. Ele usava o termo como título para um dos seus tratados. Leibniz previa nessa direção que a bondade de Deus dava liberdade ao ser humano. Isso no caso aí, vai criar um subproduto, né? Como também tratava de origem do mal. Teodiceia aparece para exemplificar a justiça de Deus como investigação, para identificar o surgimento do mal. É a justificação da misericórdia divina, justiça. Uma ciência ou área de conhecimento tem seus objetos de estudo definidos. Em teologia, isso não ocorre porque Deus não é objeto. Ou melhor, não é possível estudar Deus diretamente, mas estuda aquilo que se pode observar e se torna atual.
as representações sociais do divino nas mais diversas culturas. Quando eu falo em justiça de Deus, eu vou entrar na parte do mal, para você ter uma ideia melhor. Quando eu falo em justiça de Deus, eu falo em teodiceia, que é theos, diceia, justiça de Deus. Então, na verdade, quando você fala, eu vou pegar o mal como exemplo, até foi uma sugestão da Cristina. O mal, ele é uma resposta, ele é uma referência a algo. Algo é mal porque alguma coisa era boa. Alguém é alto porque alguém é baixo. Alguém é gordo porque alguém é magro. Alguém é feliz porque alguém é triste. Alguém é campeão porque alguém não é campeão do mundo. Então, e alguns têm cartão e outros não. Então, depois eu conto o negócio do cartão aí. O mal existe porque o bem... Então, na verdade, o mal, ele é uma referência, ele é uma resposta, porque se não houvesse o bem, não haveria o mal. Ele é uma resposta, ele é uma referência, ele é um subproduto. Por que é um subproduto? Vou explicar por quê. Porque Deus, segundo Romanos, segundo Malaquias 3, vai por aí fora. Deus, ele é perfeitamente bom. Isso é natureza. Natureza. A natureza de Deus é perfeitamente boa. Mas aí, Deus, ele cria o homem. Quando eu falo homem, eu falo a humanidade, né? Ele cria o homem. O homem, ele veio com emoções, vontade, decisão. Nesse pacote, Deus deu o livre arbítrio. Aí eu pergunto, Deus é poderoso, sim ou não? Ele pode, se ele quiser, fazer o mal. Mas ele não faz porque a natureza dele não possui mal. Nem que ele queira fazer o mal, ele não consegue, porque ele é bom. Só que por ele ser Deus, ele é justo. Justo. E por ele ser justo, ele não pode esconder o mal. Ele cria o homem e o homem tem emoções, vontade e decisão para fazer o mal em relação ao bem. Como é que isso aconteceu? O pecado. Por que quando Deus falou, não coma da fruta, não faça isso, o homem vai e faz. Por quê? Porque ele duvidou. Dúvida. A dúvida. Ele duvidou. Olha, isso aqui é importante, tá? Referência, resposta a esse produto. Ele duvidou que era aquilo mesmo. Então, já que eu duvido, vou lá e como. Por que Eva foi lá e comeu? Porque ela duvidou, senão não teria comido. Ah, será que não? Mas a serpente falou com ela, né? A vizinha dela, né? A vizinha da serpente. Então, a vizinha, cuidado com as vizinhas aí. Então, ela vai e come por causa da dúvida. Então, veja bem, Deus não poderia esconder do homem o mal, senão ele seria injusto. Mas ele não criou o mal, ele não pode, ele não tem... Você tem filhos, né? O Tadeu tem quantos? Tem quantos? Tem 5. Você, 5 filhos. Ok, quando seus filhos fizer 21 anos, 22, você já não é mais responsável por eles. Entendeu? Se eles tiverem, Deus me livre e guarde, numa situação, você bater um carro, por exemplo, ele vai responder pelos dados deles. Se envolveu numa briga na escola, você, até como pai você é chamado, mas de maior já responde por si. Aí vamos supor, Tadeu, que seu filho vai e bateu na outra pessoa. Você como pai queria isso? Não, nem o pai quer filho brigando. Mas ele decidiu brigar e fazer. Você criou filho para o mal? Não. Eu não criei filho para droga, eu não criei filho para orgia, eu não criei filho para mentira, eu não criei filho para as drogas, eu criei filho para Deus, para Jesus, para a igreja, o bem. Mas ele decide. Então, Deus é perfeitamente bom, mas ele me deu livre-arbítrio para decidir sobre o mal. Isso vai explicar essa questão, por exemplo, opa,
Tem alguém aqui falando alguma coisa? Não. Ah, o Walter está ali. Ô, Walter, Deus abençoe. Isso vai explicar, por exemplo, por que a pessoa, por que esse mundo é tão mal que a pessoa nasce com, a criança nasceu com AIDS, cada mãe lá, sei lá, porque o outro nasceu assim. Gente, o pecado se alastrou de uma forma, é como se estourasse uma bomba perto de mim, não tem nada a ver com a guerra, mas quando eu estou perto da bomba, caiu em mim. É por isso que Deus manda Jesus para resolver esse problema. Não se engane, o apóstolo Pedro falou assim, que nós já nascemos na semente corruptível. Já está tudo zerado. Aí Cristo vem, interfere, a gente recebe o perdão de Cristo, a gente começa a entender o bem de Deus, começa a praticar, mas se você deixar aleatório, a pessoa cresce com o mal, fazendo mal, já propenso, porque ele é inclinado. Antes do pecado, o homem tinha probabilidade, impecabilidade. Ele podia não pecar, ele podia dizer, não, era mais fácil dizer, não vou pecar, antes do pecado, mais fácil, porque não tinha pecado. Depois que ele peca, ele corrompe a natureza, ele fica aí pecaminosidade, impecabilidade e pecaminosidade. Antes do pecado, impecabilidade. Eu posso pecar, eu tenho livre-arbítrio, só que é mais difícil, eu não estou inclinado ao pecado, eu estou inclinado à santidade. Depois que eu peco, eu fico inclinado ao pecado. Por isso que Deus vai lá e resgata o homem para voltar ele para o normal, entendeu? Então, Deus não criou o mal existe por uma referência. Havia um bem, criou-se o mal. Quem criou o mal? Não, o homem. Por causa do livre-arbítrio, porque ele tem decisões, emoções e vontade. O mal é uma resposta ao quê? Ao bem. Porque existe o bem. Quando você tira o bem, a ausência do bem torna-se o mal, entendeu? E o mal é um subproduto, porque ele vem não de Deus. Deus não cria mal. Está escrito na palavra que ele é perfeitamente bom. Mas quem ele criou... E outra, tem mais uma coisa aqui que eu posso acrescentar. O mal também, ele é uma desconexão. Por que desconexão? Quando o homem achou que podia viver sem Deus, ele pecou e criou o mal. O mal é uma desconexão. Desconexão. E tem o mal pecado. Esse pode ser eterno, sem Jesus, a pessoa não se converte. E tem o mal estado. Estado. Eu era cachaceiro, hoje não sou mais. Foi um estado. Foi um estado. Eu era mentiroso, hoje não sou mais. Foi um estado. Eu era violento, hoje não sou mais. Foi um estado que eu tinha. O bem é eterno. E tem o mal eterno, que é o pecado. Mas por que é desconexão? Exatamente. Olha, eu estou carregando meu celular aqui agora. Tá? Ele está carregando, certo? Se eu tirar o cabo aqui, ele para de... Quando o homem sai de Deus, desconecta. Para se apagar, ele vai para a escuridão. Ele desconectou do Criador. O Criador é perfeitamente bom. Enquanto eu estou conectado nele, eu produzo bem. Quando eu me desconecto dele, acho que eu posso ir sozinho, eu crio mal. Entendeu? Como é que ele se desconectou? Porque nasceu assim, pô. Exato, porque o diabo é o subproduto. Deus não criou ele decidiu desobedecer. A dúvida, a desobediência, a soberba são decisões que a pessoa toma. No caso, o diabo tomou. Ele era eleito, entendeu? Ele era um anjo dos Bel, né? Mas ele decidiu, falou, não quero isso, eu não quero, eu quero fazer o contrário do que estão falando. Ele criou. Deus teria o mal lá no estado de... tipo... Porque ele podia esconder o mal. Deus criou o homem e o diabo, né? Estava lá o bem, estava lá o mal. Ele ficou assim, ai, 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 ai. Aí, prendeu para o mal. Porque ele não podia esconder o mal. Deus não criou o mal, no caso. Quando o homem não faz o bem, ele automaticamente, a ausência do bem, criou o mal. Então, o diabo, ele decidiu ser assim.
livre-arbítrio. Não, não, o mal é criado a partir de uma... Automaticamente, automaticamente. Porque o mal é um estado, né? Como coloquei aqui. Como? O mal é uma referência, é uma resposta, é um subproduto. Ele foi provocado, o mal é provocado. O bem foi criado, Deus criou o bem. Está escrito lá que ele é perfeitamente bom, Romanos, vários versículos. Agora, o mal, a partir de quem desobedece, ele cria o mal, ele cria uma situação. Uma vez que você não faz o bem, você... Então, o mal não é criado, ele é uma resposta, ou uma referência, ou um subproduto. Porque se eu falar que Deus criou... Primeiro tem que ter base bíblica para dizer que Deus criou o mal. Se eu falar que ele criou o mal, então ele foi tendencioso. Ele é justo, não pode ser tendencioso. Mas ele não escondeu o mal de ninguém. Só alguém sabia que estava... É tipo assim, ó, você vai... Criança, brinca nesse jardim, não vale não, ali tem um pântano, não vale não. A criança, hã? Curiosidade, vai lá conhecer, cai no pântano. Então, o pântano é uma resposta do jardim que tá bom, jardim florido, legal, seguro, mas é uma resposta que eu não posso ir. É, exatamente. Eu não posso afirmar que Deus criou o mal. Eu tenho que ter base bíblica para isso. E o mal é um subproduto. Eu posso ligar meu computador agora. O fato de eu desligar, apagou. Enquanto deixar ligado, ele está ligado. E, por isso que ele via Jesus e fala assim que o cordeiro foi morto antes da fundação. Ele sabia e já anteveu. Ele não pode interferir, porque seria injusto. Se ele interfere, ele é injusto. Ele olha e fala, não, já, bom, vai acontecer, eu sei que vai, então eu já vou criar aqui também em paralelo. Vai, porque vai acontecer. É igualzinho a sua mãe, quando era pequena, você era mais moça, mais adolescente. Filha, leva o casaco, leva o guarda-chuva, leva para a mãe, vai fazer os 4 estações no mesmo dia, né? A mãe, é isso aí. Deus falou, ó, tudo bem, você vai, leva o guarda-chuva, porque vai chover lá na frente, eu estou vendo. Mas eu não posso interferir, porque é você que vai. É, de- é, Adão e Eva pecaram. Eles são nossa matriz. Se, eu, se Adão, se fosse feito dois casais, dois primos, né? O Adão e o Adonis, né? A Eva e a Evita. E a Eva, o Adão e a Eva pecaram, mas o Adonis e a Evita não. Quem nasceu daqui é outra raça. Então, isso aqui não. Mas a matriz está aqui. A gente veio só deles. Então já corrompeu, a partir deles corrompeu. Então aí já está. Por isso que Pedro fala, ele nasceu da semente corruptível. Até que. Eu vou entrar na matéria, não vai ser agora, sobre a geração de Abel. A gente vai botar nesse ponto aí bem por dentro. Vai esmiuçar por dentro. Bom, eu acho que é por aí. Mais alguma dúvida aí? Hã? Sim? Ah, essa pergunta eu vou responder, mas é nível de doutorado. É uma resposta muito profunda. Eu não vou dar agora. Segura ela aí. Eu vou passar matéria, porque se for dessa resposta aí, é um nível de doutorado. Não, aí você vai entender. E vai se arrepiar. A gente vai explicar isso aí. Deixa eu voltar aqui para terminar aqui a matéria, senão o tempo passa. A teologia natural. Oi. Esse cara aprendeu comigo, tá? Eu vou explicar isso aí. É o era, o é e será. Dentro do é tem o passado.
E por que ele fez? Quem tem essa cronologia, né? Aham. Começo, meio, somos nós. Deus não está limitado a isso. E tem que entender também, presciência não significa interferência. Porque ele previa, não significa ele cria opções, que ele sabe. Ele não pode interferir, senão ele rouba. Aí ele controla de uma forma. Ele é soberano na ordem do universo, ele é soberano, mas nas decisões ele tem livre-arbítrio. Então, ele previa, ele sabia, né, porque dentro da característica zonas de Deus, tem três, uma chama-se onisciência, omni, tudo sabe por um, omnisciência. Dentro dela tem um subnúcleo chamado presciência. Ele forçadamente ele sabe o que vai acontecer, mas não significa interferência, porque ele sabe. A gente não. O carro está vindo criança, vem cá, pega o menino, sai correndo, pega que o carro passou, aí quase que, se não tivesse corrido, Deus ele avisa, olha, o carro, a decisão tem que ser sua de sair da frente do carro. Entendeu? Mas eu vou chegar lá. Segura, ó, Lisiane, segura essa, volta que eu vou pincelar isso aí. Vamos terminar aqui por causa do nosso horário. Ok. A teologia natural. Temos que observar com cuidado os termos da teologia natural. Teologia natural pertence a uma linha de investigação dentro da filosofia. Então, presta atenção. Eu estou falando sobre isso porque lá na frente alguém vai questionar você sobre isso. Então, vamos falar sobre isso aqui. Que pretende evidenciar a existência de Deus por vias filosóficas e extensão do pensamento profundo. Então, é o Zen, o esotérico, tem que ter cuidado com isso. Na verdade, soa mais perto do gnosticismo. Eita, deixa eu cair aqui. Do gnosticismo, esta vertente prega ah, não usar qualquer lei sobrenatural ou recurso fora da filosofia. Então, tudo que você se referir ao empírico, sobrenatural, ao místico, eles não aceitam. É tudo dentro da filosofia. Tem que ter o porquê. O termo em si foi cunhado por Varrão, Teologia Naturalis, e foi amplamente mencionado por Agostinho de Hipona, do V século. Curioso saber que, ao mesmo tempo, essa teologia natural é baseada na razão e na experiência. No ponto da razão, eles tentam explicar a divindade racionalmente. Porém, no quesito experiência, aparece uma mínima abertura para o empírico e sensorial, todavia pouco considerável para eles. Então, essa teologia tem que ter cuidado, porque ela vai abrir um campo de se explicar a Deus por vias da verdade filosófica, do pensamento sobreposto. Eles vão abrindo assim, você fica até meio, quase que você vai. Mas vai chegar o momento que não se explica a Deus a não ser sensorial, que ele fala comigo, como ele me toca. A Lisiane veio do mundo espiritual, ela teve uma família muito voltada para o mundo espiritual, sabe o que eu estou falando? Tem coisa que só Deus, que tem o Deus no céu que interfere, que não há filosofia, nenhum tipo de linha filosófica que vai dizer alguma coisa. Mas alguns pensam, porque conhecem demais, estão salvos, garantiram a salvação, e aí vem por aí. A Bíblia é bem clara, né? É o sangue de Cristo que nos purifica todo pecado, que eu posso ser bonzinho, fazer caridade, acreditar em purgatório, em reencarnação, mas isso não resolve. A teologia natural ela tenta puxar para os pés, ela se confunde muito com a teologia antropológica. Antropológica, a gente vai depois estudar sobre ela. Mas não tem como. Existe teologia natural na filosofia, tem que ter muito cuidado. E ela dá um pouquinho de abertura para a experiência, mas é muito mínima. Já a nossa teologia, ela entende que tudo é experiência, é uma experiência bem aberta. E aí eu tenho a ação da teologia, né? Essa teologia é baseada nas experiências pessoais. Pois não. A teologia natural, então, ela descarta tudo quanto é coisa que mística ou empírica ou sobrenatural, ela põe o pé no chão e fala, não, isso não existe. Não. Se cai uma pessoa endemoniada, e você expulsa, fala, não, isso aí é um distúrbio mental, e pai, ela não, Deus, isso aí não é. A pessoa estava com uma voz diferente que não era dela, que era do demônio. Ela fala, não, isso aí um subconsciente produziu essa voz, ela, entendeu? Eles não. A natural está falando que é natural. Ela não entende sobre a natural. Ela existe. Você sabe que tem igreja que não acredita nessas coisas. Tem pastor, tem sacerdotes que não acreditam nisso, pastores não acreditam nisso. Que na cura, né, que a pessoa curou porque foi desencadeou dentro dela um processo anatômico, mas não tem.
É, produziu e tal. Até que sim, mas tem hora que é Deus mesmo. Tem hora que é Deus mesmo. Hã? Sim. E ponto. Aí, ó. Muito bem, Lisiane. Uma Exato. Eles dizem que o mar não abriu, que naquela época do ano havia uma ressaca na água e ela ficou baixinha. A natural é essa, a natural ela está lá para dizer que Deus está ali, mas que as coisas são naturais. Hã? A teologia natural alimenta o deísmo. Lembra que eu falei da aula passada? O deísmo é isso. Tem outras coisas mais que o deísmo faz, mas uma delas é essa, é explicar tudo naturalmente, não tem místico, não tem nada assim, sabe? Então mas é bom saber disso aí. E agora a ação dela, né? Olha, isso aqui é muito legal. As palavras dabar e logos, no hebraico dabar, está para ação, movimento, movimento. Palavra e ação, logos, no grego. Da mesma maneira, a palavra com conotação de coisa, fato, muitas vezes como verbo. O verbo, então, o que diz em João? É que o Senhor Jesus é o verbo, ok? O verbo, verbo. Em palavras coloquiais, o verbo é a ação do sujeito. Muito bem, o pessoal conhece português aí, ó. Ele canta, ele fala, ele corre. O verbo é a ação do sujeito. O verbo é a ação do sujeito. A palavra dabar, no hebraico, tá? E logos no grego, elas vão além de estudo ou palavra. Quando fala estudo, o que você subentende por estudo? O estudo é uma progressão. Você está estudando, você está descobrindo, investigando. Agora, olha a sacada aqui agora. A Bíblia fala: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão. Ok. Então, o verbo de Deus, que é a ação do sujeito que é Deus, ele ainda está vivo. Por isso que tudo é sustentado. Não, espera aí. O sol está queimando lá combustível 24 horas sem parar. De onde vem aquilo? Está lá em Gênesis capítulo 1. Haja luz, aconteça. Esse verbo está em ação até hoje, sustentando todas as coisas. Desculpa aí. Porque ele falou. Porque a expressão aramaica é bará, né? Bereshit bara Elohim, Mechnaim, Machmaim, Vav Eretz. É isso mesmo. Quando fala Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ele verbalizou essa criação, quando ele fala haja, já tem quantos milhões de anos que está haja, 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 haja. A palavra dele sustenta. Quando você viu chover, foi o vapor que veio da água, vai voltar puxando, depois volta. Esse ciclo que está acontecendo é porque ele falou. Ele falou lá e está acontecendo. Eu estou aqui arrepiado. A Bíblia fala, desculpa aí. A Bíblia fala assim que tudo é sustentado pelo Senhor e pela sua palavra. O verbo ainda está sendo verbalizado entre nós. O Logos é vivo, está entre nós. O Logos está sustentando todas as coisas. Irmãos, olha esse cabo aqui em cima, está vendo ali, ó? Que sustenta ali em cima. Aquele cabo está um assim no outro ali, ó. Você pode medir o peso que está ali, daqueles cabos? Mas tem peso, não tem ali. O que é que sustenta esse teto aqui, uma boa parte da estrutura? Se esse cabo se romper, talvez não caia, mas comprometa. O que sustenta essa igreja aqui, no caso, o templo, é aquele cabo. Você vai chegar em casa agora, vai dormir, ele vai estar aqui, ó. Você vai descansar, ele vai estar aqui, ó. Você vai acordar amanhã, ele vai estar aqui. Vai voltar daqui um mês, eu vou a Israel, eu volto, ele vai estar aqui, sustentando. Se ele falasse, Dissele, se ele falasse, pastor Fábio, domingo, vamos dar a palavra para o cabo, né? Cabo. Não é caibro, é cabo, o cabo. É o cabo, é um cabo, né? Vamos dar a palavra para o cabo. Ele falar, pessoal, tudo bem, estamos aqui, ó, segurando a barra aqui o tempo todo. Vocês vão embora para casa agora, vai apagar as luzes, vão ficar em silêncio, mas a gente está aqui, ó, segurando o tempo. Esse é o verbo de Deus. Haja, aconteça, apareça.
Porque a voz dele não... Aí diz o texto, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, porque ela não passa, porque ela sustenta. Por que o globo está sustento? A Terra está sustento, os espaços, os planetas estão sustentados, não se chocam, não se repelem, porque há uma palavra sustentando, apareça, aconteça, fique, sustente-se, crie, produza-se. Ele olhou para o sol e disse, produza fogo. E está produzindo fogo lá, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Desculpa aí, gente. Glória a Deus. Quem quiser dar glória aí. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, glória. A sua palavra nos sustenta. É Deus que te sustenta hoje, amanhã, e amanhã de manhã. Porque ele falou lá atrás. Quando ele fala, a palavra não passa, ela fica sustentando ali. Então deixa Deus falar. O objetivo da teologia. A teologia cristã é uma porta de revelação de Deus à humanidade. Isso aqui vai cair na prova, com certeza. Na perspectiva histórica, os deuses eram inorgânicos. Peraí que tem um chat aqui. Alguém está falando aqui. Sabe? Ok. Puder replicar a dúvida para eu poder acompanhar o raciocínio. Ô, Walter, desculpa. Passou. Depois você me fala no privado aí, tá? Você é um aluno VIP. Amém? É um aluno raro. A perspectiva histórica dos deuses eram inorgânicos. Não exalavam qualquer informação de si, a não ser o que o súdito pensava a respeito. Ei, os deuses eram criados a partir da visão do súdito. O súdito tinha uma ideia que criava um deus lá, mas quem criava era o súdito. O nosso Deus cria a gente, é diferente. O súdito acende vela para o Deus dele, o nosso vela por nós. O súdito carrega o seu Deus nas costas, o nosso carrega a gente. Eita, desculpa aí. Eu não posso pregar, eu tenho que ensinar. Não exalava qualquer informação, a não ser que o súdito pensava a respeito. Já o Senhor Deus Yahvé chegou a usar frases aos seus primitivos patriarcas profetas. Eu sou o Senhor. Ele fala quem ele é, eu não preciso falar quem ele é. Eu não preciso, e por mais que eu saiba quem ele é, e por mais que eu imagine que ele é, ainda ele é, mais do que eu pensei. Ele é o absoluto. Eu sou o impotente, ele é o absoluto. Não há, meu Deus, nada em Deus se desenvolve mais. Ele está na máximo ponto absoluto do seu desenvolvimento. Se é que ele desenvolve, né? Ele já completa em si. Ele é mais completo do que você possa pensar. A complementação dele está no ponto mais rápido e máximo que possa existir. Se Deus fosse atualizável, nos próximos milissegundos, você estaria obsoleto. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. De outra feita, disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Ninguém pode me medir, ninguém pode dizer que eu sou já o que eu sei que eu sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, o eu sou, me enviou a vocês. Eu tenho um nome, meu sobrenome é sou, eu sou. Desde o Jardim do Éden, Deus mostrou o seu intento no relacionamento com a humanidade. Esta é a nossa esperança, prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais. Glória a Deus. A teologia nada mais é do que Deus se revelando. Por que se revelando? Porque uma vez ele apareceu e o pecado ocultou. Ele vem se revela. Ele vai se revelar quantas vezes for possível para a gente entender quem ele é. E nem assim entenderemos quem ele é. Por mais alto que seja o seu QI, e você não tivesse a mente que você tem, mesmo assim ainda não alcançaria a densidade de Deus. O que ele é, nós não temos a mínima ideia. A gente pode pensar em alguma coisa, a gente pode imaginar alguma coisa, mas não chega perto. A teologia é isso aí. A teologia é Deus se revelando, Deus mostrando a sua revelação. Amém? Glória a Deus. Gente, muita coisa hoje. Aleluia. Vamos abrir aí. Agora deixa eu voltar na Elisiane. Quanto tempo eu tenho aqui? Ai, ai, ai. Ô, Walter, fica atento. Se cair, a gente volta, tá? Fica atento aí, mas está gravado aqui. Fica de boa. Elisiane, vamos lá. Você colocou algo ali no começo? Me lembra aí para a gente... porque... peraí, porque... Ok.
Ok, exato. Vamos lá, atenção. Ok. A essência de Deus é espírito. Deus, a Bíblia fala, Deus é espírito. A subessência de Deus são 3 almas. Uma se comporta como pai, uma como filho e outra como Espírito Santo. São 3 em 1, distintos. O pai envia o filho, o Espírito Santo traz o filho até nós. O pai concede salvação, o filho salva, o Espírito Santo conduz. O filho tira a igreja do mundo. O Espírito Santo tira o mundo da igreja. E o pai tira a igreja da igreja. O filho tira a igreja do mundo, salva você, lá do mundo. Tirou, você é da igreja, está no mundo. O Espírito Santo santifica você e tira o mundo que vem com você da igreja. E o pai tira a igreja da igreja. Os 3 são então, essência e subessência. Ok? O diabo também ele é espírito. A partir dele, Deus criou. Só que o diabo tem uma alma só, é só ele mesmo. A subessência. O homem não. O homem é o contrário. Somos alma vivente. A nossa essência é alma. A subessência é o espírito. Por isso que o Espírito de Deus, segundo Efésios 2,7, ele vem no meu espírito, vivifica para salvar a minha alma. O Espírito de Deus não pode entrar nessa essência, porque a essência com essência é invasão. E salvação é habitação. Por isso que o diabo não pode ser salvo, porque Deus não pode ir. Eita. Quando ele disse eu não quero mais, foi para sempre, não tem como. Deus entrar na essência é invasão. Agora, quando o meu espírito está morto, certo? Dele de pecado, segundo Efésios, quando eu aceito Cristo, eu abro meu coração, meu espírito vivifica, Deus vem e toma a minha alma e salva a minha alma. Até porque o espírito não se perde, de Deus. Eclesiastes 12. Morreu, volta para Deus que o deu. Por exemplo, eu posso chegar agora lá no Uruguai, eu sou brasileiro. Chegar no Uruguai, eu quero ser presidente do Uruguai. Como brasileiro. Não nasci lá, não tem nada de Uruguai comigo, mas eu quero ser presidente do Uruguai. E aí? Vai ser o quê? Na pancada. Invasão. Eu vou entrar para ser presidente. Agora, se eu caso com uma uruguaia e tenho um filho uruguaio, meu filho pode ser presidente lá? Pode. Por exemplo, eu tenho um filho americano, 2 filhos americanos. Eles podem ser presidentes dos Estados Unidos. Eu não posso ser. Se eu quiser ser presidente dos Estados Unidos, eu tenho que estar com força. Porque é a essência, invadindo a essência. Eu sou brasileiro, invadindo o americano. Agora, meu filho nasceu lá. Agora ele faz parte. Cristo é Deus, se faz homem. Para alcançar a minha alma. Se Deus invadir para salvar o Satanás, não tem como, porque a essência é invadindo a essência. Outra coisa, outra pergunta, eu vou até ajudar o teu raciocínio, Elisiane. Por que Deus não destrói o diabo? É tudo mais fácil. Se acabar com o diabo, volte, fica ligado aí, deve cair daqui a pouco, hein? Se acabar com o diabo, acaba com tudo, acaba com a morte, com o engano, com as drogas, com a infidelidade, com tudo, acaba com tudo que não presta. Por que Deus não destrói o diabo? Porque o espírito que está no diabo nasceu de Deus. Deus é indestrutível. Se eu destruo o diabo, logo, metafísica, ele também é destrutível. O diabo vai ter que assistir de camarote a igreja vencer. O diabo vai ter que assistir Jesus Cristo reinar sobre as nações. Então, se eu falar assim, ó, esse pano aqui é indestrutível, eu corto um pedaço do Tadeu. Aí vem daqui o pano. Aí o Tadeu vai e queima o pano, destruiu o pano. E agora? Se o pano que veio daqui ao meio, pela mão de Tadeu, foi destruído, então logo esse também pode ser. Deus não pode acabar com o diabo, porque ele é espírito, ele não pode destruir a si mesmo, ou a sua essência, que é indestrutível. Porque a essência não tem mais volta. Aqui dá tempo. Deus já sabia o que ia acontecer com a gente. Nos deu um corpo e uma alma dentro dele. O espírito foi para respirar. A palavra Yahvé, ela é feita com tetagrama. Na nossa linguagem seria YHVH, Yahvé. Não se pronuncia.
Alguém consegue falar? YHVH. Tem que ter uma vogal no meio. Os judeus, até 200 anos antes de Cristo, depois de Cristo, eles tentaram entender o Yahvé. Eles não conseguem. Lutam com duas palavras, o Bereshit e o Yahvé. Depois eu descobri o Bereshit. Aí eles tentaram verbalizar as letras, o Yahvé. No caso, Yahvé, eu estou falando transliterado. O YHVH. O som mais perto que eles acharam foi da respiração. Deus deu fôlego quando a gente nasceu. Quando você nasce, você já sai com a assinatura do Criador. Yahvé. Até o ateu fala a Deus o dia inteiro, porque ele tem um fôlego. Fôlego é o nome dele. Você carrega a assinatura dele. As plantas não têm isso, nem os animais. A terra manifesta a glória, você carrega a glória. DNA de Deus. Meio segundo para você verificar. Aleluia. Ao respirar, você está falando de Deus. E quando você morre, o que acontece? Não, você é capaz de respirar por quê? Porque Deus leva o que é dele, que é o Espírito. Volta para ele, não tem jeito. Ele só emprestou. Você está aqui esperando por causa dele. Ele te sustenta. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Jesus. É isso aí, pessoal. Glória a Deus. Ah, Jesus. Coisa linda, Deus. Coisa linda, Deus. Amém? Tudo bem, Walter? Nós vamos dar uma pausa agora, tá? Para botar a próxima aula. 5 minutinhos de pausa aí para tomar uma água. Até daqui a pouco.